Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez fazemos essa caminhada com nosso Senhor. E cada dia Jesus ele vai nos instruindo, nos ensinando, nos levando no verdadeiro caminho que nós precisamos percorrer, esse caminho que nos leva para a vida eterna. Nós temos um caminho a percorrer. E sabemos que nessa caminhada, o diabo, aquele que divide, ele vai fazer de tudo para nos desviar do caminho. Porque ele se opõe a Deus. Mas na medida que nós vamos lendo o Evangelho, Jesus ele nos indica o caminho que nós devemos fazer. Jesus nos indica onde nós devemos nos dirigir para chegarmos à estatura do homem perfeito e assim ganharmos o céu. A caminhada não é fácil, mas nós contamos com Deus. Nós contamos com Nossa Senhora, que intercede constantemente para que nós possamos caminhar em direção ao Senhor. E hoje Jesus nos faz essa advertência. Nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 39 a 42. Lembremos que Jesus está dentro daquele contexto onde os fariseus, os doutores da lei estão ali questionando, olhando Jesus. E também estamos dentro do contexto do Sermão da Montanha, segundo Lucas. Então Jesus agora nos faz essa advertência. E veja, é para os discípulos, é justamente para aqueles que iriam levar o Evangelho, a Boa Nova. No capítulo 10 de São Lucas, Jesus vai enviá-los, mas por enquanto ele está apenas instruindo-os. Então Jesus diz o seguinte: pode um cego guiar outro cego? É uma pergunta. Imagine dois cegos caminhando assim à deriva. É o exemplo que Jesus está dizendo. Eles não têm como enxergar o que está lá na frente. Então um cego pode guiar um outro cego? É uma metáfora que Jesus está fazendo. Não cairão os dois num buraco?
E aí agora ele fala, olha, o discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Então, quem é o nosso mestre? Quem é? O nosso mestre é Deus. O nosso mestre é Jesus Cristo. Lá no Evangelho de São João, Jesus esclarece isso ali no capítulo 13, naquele diálogo que ele tem com Nicodemos. Ele fala para Nicodemos que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Claro, o julgamento vai se dar depois da morte. Um dia nós seremos julgados, como São Paulo, ele mesmo diz na carta aos Coríntios, que um dia nós teremos que ir diante do tribunal de Deus. Olha, tribunal lembra julgamento. E ali nós seremos julgados por tudo aquilo de bom ou de mal que nós tenhamos feito aqui na terra. Mas isso é depois, nós iremos prestar contas depois. Por enquanto, o Senhor estará apenas nos advertindo, estará apenas nos mostrando, saia desse caminho, não vá por aqui, você poderá cair, sem julgamento nenhum. Então Jesus está dizendo que os apóstolos, os discípulos, nós sacerdotes, aquele que é chamado a levar e anunciar a palavra de Deus, no momento agora não é de julgar, é de salvar. Aí ele continua com a parábola, usando metáforas de novo, que é tudo bem parecido. Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho. Jesus nos coloca, nós que somos levados, que somos chamados a salvar almas, a entender que a nossa condição também é a mesma condição do outro. Todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos pecadores. Então quer dizer que por causa disso nós não poderemos então chamar a atenção de ninguém? Você já viu as pessoas dizendo por aí, quem é você para me julgar, ou quem é você para ficar falando as coisas para mim? Ou senão já tem o outro que entra num parâmetro diferente. Ele vai dizer bem assim, eu não vou falar nada porque eu também peco. Então a nossa condição é uma condição muito difícil. Então nós não vamos poder ajudar ninguém. Lembremos também que Jesus fala que se teu irmão pecar, vai lá ajudar. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu não posso me colocar numa postura de santo, numa atitude de que eu sou irrepreensível, que eu sou o puro. Era assim que os fariseus viviam. Eles apontavam o erro dos outros, mas eles não caíam em si, que eles também faziam o mesmo. Lembram que quando nós estávamos na liturgia da missa, no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, Jesus falou justamente isso? Que os fariseus, os doutores da lei, eles tinham a autoridade de falar, mas ao mesmo tempo Jesus dizia, mas faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Quer dizer, falavam uma coisa, mas na hora de viver eles não viviam. Isso é uma atitude farisaica. É nesse sentido que Jesus está dizendo o seguinte: por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave
que há no teu próprio olho. É ajudando o outro, mas vendo também que nós estamos na condição. Porque a falha, os defeitos, os pecados que aquele outro pode ter, pode ser que não sejam os meus. Mas existem pecados que estão dentro de mim e que eu vivo, que o outro não está vivendo. Então sejamos humildes. Agora, também não entremos no extremo de nós vermos, porque nós enxergamos as qualidades e também nós enxergamos os defeitos do outro, como o outro enxerga as minhas qualidades e também os meus defeitos. Às vezes tem pessoas que chegam ao extremo de dizer assim, que nós só devemos ver as qualidades do outro. Não tem como, eu vejo também os defeitos do outro. Estão ali na minha frente. É uma evidência eu enxergar o erro do outro. É uma evidência eu chegar e ver que o outro é impaciente, que o outro xingou, que o outro não tratou bem. É uma evidência. Não enxerga isso, não enxerga só o bom, o bem dele, não. Naquele momento eu não estou vendo atos bons, eu estou vendo atos ruins da parte dele. E é aí que eu entro. Eu não vou agora dizer que aquela pessoa, por aquele ato, ela está condenada. Mas, dentro de mim, precisa existir uma preocupação de entender que aqueles atos poderão levar as pessoas, sim, à condenação um dia. E eu, como filho de Deus, e conhecendo os ensinamentos do Senhor, eu devo ir ao outro e corrigi-lo com caridade. Agora, se o outro não quer saber de se corrigir, aí já não é mais problema meu, aí o problema é dele. A mesma coisa. A outra pessoa, ela olha para mim, ela vê também qualidades e defeitos. Meu Deus do céu, quanta impaciência da minha parte. Quantas vezes, no momento que eu não estou assim tão bem, eu acabo tratando mal uma pessoa. E isso me faz mal quando eu faço isso. Mas claro, você enxergando essas atitudes minhas, é caridade. Isso é uma obra de misericórdia. Dentre as obras de misericórdia tem espirituais, né? Tem o dar bons conselhos. Então, me ajuda a sair. Tem coisas que eu não enxergo. Como tem coisas também que você não enxerga. Agora, claro, Jesus ele vai ser muito firme. Olha, você vê o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho, é como eu disse, você enxerga, sim, nós enxergamos, nós vemos. Mas a minha atitude nunca pode ser de uma atitude orgulhosa, uma atitude de uma pessoa que é soberba, que vê, vai lá, chama atenção, mas na hora de ser chamado a atenção não quer. Aí não dá certo. Você entende? Não é que Jesus está dizendo, olha, deixa o outro irmão no erro, não fique julgando os erros dele não, porque você também erra, você também falha. Então faz o seguinte, procura ver só as coisas boas dele, deixa as coisas ruins. Meus irmãos, quem é que vai nos ajudar uns aos outros? Precisamos nos ajudar. Agora eu repito,
Eu não posso, diante daquela atitude, dizer para o outro que ele já está condenado. Mas eu posso dizer, se continuar nessa e de repente você venha a morrer sem o devido arrependimento, você poderá incorrer na condenação eterna. Vocês se lembram esses dias São Paulo dizendo ali na carta aos Coríntios, falando daqueles que não herdarão o reino dos céus? Os efeminados, os adúlteros, os idólatras, os ladrões, os beberrões. E assim ele vai aumentando a lista. E também lá na carta aos Gálatas, ele também fala dos frutos da carne e do espírito. Ali no capítulo 5, ele também fala dessas coisas. Eu digo, São Paulo diz, eu afirmo que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Então ele está falando de um modo geral para que nós possamos nos rever. Mas na hora que ele está diante da pessoa que está fazendo aquilo, a atitude ela tem que ser diferente. Não é de condenar, dizer, irmão, saia desta vida. Irmão, saia deste erro. Com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você, não. Mas se você continua nesta vida, vivendo esse tipo de situação, vivendo essa corrupção, roubando do outro, vivendo um casamento que não é conforme a lei de Deus, e nessas ideologias de gêneros por aí, e nessa situação de aborto, você continua praticando isso, você está colocando em perigo sua salvação, usando este DIU, usando os métodos contraceptivos, você está colocando em perigo sua salvação. Você está vendo? Você não está condenando, está dizendo, você está colocando em perigo, está alertando, alerta. Sai desta vida, muda. Senão você vai se perder para sempre. Agora, se eu estou praticando a mesma coisa e fico falando o outro e tudo, e me colocando naquela atitude de falar isso e aquilo, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo e eu também não mudo, não me esforço para mudar, então não dá certo. Você está olhando o cisco e tem uma trave no seu olho. Como eu falo, eu já dei esses exemplos aqui e eu acredito que você vai entender muito bem. Quando aquelas pessoas vêm e buscam a nós, sacerdotes, e elas dizem assim, olha, eu vou deixar esse trabalho que eu tenho na igreja, eu vou deixar de pregar o evangelho, eu vou deixar a pastoral do batismo, eu vou deixar de ser catequista, porque eu levo uma vida errada. Então não dá, né, padre? Para eu pregar uma coisa e viver outra. Aí eu falo para ela, por que você não faz o contrário? Deixe o erro, largue esse pecado, procure um sacerdote, faça uma boa confissão e continue pregando o evangelho, continue na pastoral da saúde, continue na pastoral do batismo. Isso é o correto. Agora, a pessoa, ela prefere ficar no pecado e abandonar de levar o evangelho ao Senhor. É o que São Paulo está falando hoje na primeira leitura. Que ele vai esmurrando o corpo dele, fazendo penitência. Aí ele faz uma comparação com aqueles que correm, que fazem exercícios, os atletas. Aí ele diz, por isso eu corro,
Por isso eu luto, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Ele trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, ele não está dizendo que ele vai parar de pregar o evangelho. Ele, numa atitude de humildade, ele reconhece que ele também é pecador. Mas ele faz ali no início, nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 16 a 19, depois do 22b, ou seja, a metade ali do versículo 22 até o 27, aonde ele diz assim, que ele tem que pregar o evangelho, é uma necessidade pregar o evangelho, que Deus o impôs, que Deus colocou, que Deus pediu para ele pregar. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo vê os frutos de conversões, de mudança de vida, na hora que ele anuncia a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: mas eu fico com medo também de, depois de ter levado tantas pessoas para o céu, eu me perder. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. E lembrando que o evangelho de hoje começa dizendo assim: pode um cego guiar outro cego? Lembremos lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que São Paulo, que ainda era Saulo, ele perseguia os cristãos, e aí ele teve aquele encontro com Jesus ressuscitado, onde Jesus dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele caiu em si, e ali vai falar, né? Ele é levado para que Ananias pudesse rezar por ele, e as escamas caíram dos olhos dele porque ele não conseguia enxergar. Ele vivia como um cego espiritualmente. Claro que fisicamente ele enxergava, mas aqui é uma questão de cegueira espiritual. E aí, quando as escamas dos olhos caíram, ele pôde enxergar. E aí, vida nova. Vamos ser santos, meus irmãos. Peçamos a Deus a graça. Não vamos julgar ninguém, mas vamos ajudar os outros a entrarem no caminho da salvação. Não tem como nós não enxergarmos os defeitos dos outros, e é bom que nós enxerguemos para nós podermos ajudá-los. E é bom que eles enxerguem também os nossos e eles venham nos ajudar. É um trabalho de equipe. Eu ajudo você e você me ajuda. É assim. Você ajuda o seu irmão e seu irmão te ajuda. É o esposo ajudando a esposa e a esposa ajudando o esposo. E assim por diante. Para que um dia, depois de nós ajudarmos uns aos outros, nós possamos passar no julgamento, e no julgamento Jesus poderá dizer para nós: vinde, bendito do meu Pai. E não dizer: ide para o fogo eterno. Isso jamais. Que Nossa Senhora nos ajude, meus irmãos, por meio da Virgem Maria, saibamos viver e caminhar na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.